Olá pessoal, começando mais um Jura Pod, ao meu lado Gabriel Foguinho, o guerreiro. E aí, Jura? Beleza? E aí, como é que tá? Tamo na luta, né? Então é isso aí. Hoje tem um oferecimento da Dubai Magazine. Você que tá querendo reformar sua casa, seu escritório, seu apartamento, vai na Dubai. Lá tem mais de 40 mil itens. Vende tudo lá. Cama, mesa, banho, ferramenta. Tem mais o que lá, Foguinho? Lustres maravilhosos. A Dubai é maravilhosa demais, Jura. Vá no Instagram, viu? Pra conhecer a Dubai. E tem novidade, hein, Jura? Tem novidade. A Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. E você pode acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no site oficial dubaimagazine.com.br. Vai lá que tem novidade. Compras acima de R$500, fretes grátis para todo o Brasil. Maravilha. Você reformou seu apartamento? Sou cliente fiel. É isso aí, tá vendo? E hoje aqui tem um brother aqui muito especial, Caetano Portugal. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de conversar com vocês. É um prazer. Bem-vindo, meu amigo. O homem que é sociólogo, conhece tudo da relação humana aí, Foguinho. É difícil conhecer tudo, né? A gente está sempre aprendendo. E quanto mais conhece, mais tem noção da própria ignorância, né? É o paradoxo do conhecimento. O homem já chegou... Já chegou, tá vendo? Mostrando para o que veio. O Caetano, falando em Caetano Portugal, a gente não consegue falar de você sem desassociar sua imagem do seu pai, que é Jorge Portugal, uma figura aqui nacionalmente conhecido, que tem uma relação ampla na área da música, da cultura, da negritude. Como é que você... E também você veio por essa linha, né? Você é homem também das letras, você revisou, editou. É verdade. Meu pai me influenciou bastante em vários campos da vida, inclusive no profissional, né? Esse gosto pelas letras, como você está falando. Eu gosto de escrever, traduzo profissionalmente, faço revisão de textos acadêmicos. Atualmente estou atuando como jornalista e, enfim... comunicador também, de vez em quando faço uns versinhos, eu soube que você é poeta também. Tira umas... Junta as letras aí. Se a gente palavras. puxar o currículo de Jura aí, dá umas 50 mil laudas. Passa o podcast todo. Tem que fazer um podcast com ele. Com certeza. Então é isso. Não só influenciou a mim, como a muitas pessoas, né? Sim. Aqui, especialmente no estado da Bahia, uma figura icônica da educação, da música popular brasileiro, um grandíssimo letrista, sim, um comunicador também que marcou. Tem uma música maravilhosa dele com o Lazo Matumbi que... Tem duas assim, mais conhecidas, que é a Alegria da Cidade e o dia 14 de maio. 14 de maio. São essas daí. A música emblemática, que inclusive Lazo Matumbi cantou no Congresso Nacional. Exatamente, foi no Senado, eu acho. Senado, não foi? Esse vídeo viralizou. Cantou no plenário. Foi. Uma sessão. Mas não só com o Lázaro, ele tem várias músicas com parceria com Roberto Mendes. O maior parceiro é Roberto Mendes e a intérprete mais frequente é Maria Bethânia. Agora a música que ele compôs, que eu acredito que fez o maior sucesso nacional, foi há 42 anos, A Massa, com Raimundo Sodré. Aqui eu mando um abraço, é meu vizinho lá da Boca do Rio, que é quando eu lembro da massa da mandioca, mãe da massa, quando eu lembro. Até hoje as pessoas... Eu era guri, tá vendo? Tá se entregando, viu? O tempo que cuscuz era bolo de aniversário. É isso mesmo, foi sucessaço, né? Foi a música mais tocada do ano. Foi. A partir de um festival, não sei se da Globo, mas acabou sendo o maior sucesso da época, né? E depois o Sodré fez versões em inglês e francês e transcendeu aí as barreiras do país. Na verdade, a maior obra que Portugal nos deixou, eu acredito que seja a família. E um desses está aqui com a gente hoje. Aqui, né? Que generosidade. Com um currículo desse, então eu acredito que seja orgulho muito para ele, né? Que nos deixou, mas que suas obras aqui, uma delas aqui em nossa frente, está tocando dando continuidade a esse... É uma responsabilidade grande, né? Pois é. Agora é uma questão, você é santamarense, né? Isso. Seu pai também. Isso. E agora uma pergunta, foi o Veloso que influenciou ele a esse nome Caetano? Com certeza. Porque imagine, meu pai há 14 anos, né? Que Deus o tenha, fez 2 anos de falecido no último dia 3 de agosto. Ele era 14 anos mais novo que Caetano Veloso e era vizinho, na mesma rua,
na rua Viana, na Avenida Viana Bandeira, lá em Santo Amaro. E Caetano Veloso, essa referência absoluta da cultura brasileira, não é? Que era a grande estrela da música popular do país. Os grandes festivais. Isso. E emplacou diversos sucessos. Um compositor genial, realmente. Para mim, é o maior poeta das canções que existe, é Caetano Veloso. Eu não digo músico, assim, em termos de virtuosismo instrumental. Assim, o cantor, eu amo o cantor, mas há muitos outros cantores maravilhosos. Agora, em termos de poesia para canção popular, para mim, Caetano Veloso supera qualquer um do mundo. Pode ser Bob Dylan, ou John Lennon, ou Chico Buarque. Ele é capaz de fazer coisas realmente extraordinárias. E essa presença que no Brasil todo influenciou várias gerações de artistas e a sociedade, a cultura brasileira, o comportamento do país como um todo. Em Santo Amaro era muito mais densa, entendeu? E é natural que ele fizesse essa homenagem, colocou meu prenome de Caetano em homenagem a Caetano Veloso. E eu tive a sorte de ter Dona Canô, a mãe de Caetano, como madrinha. Ela faz aniversário, hoje é dia, a gente está gravando no dia 14, né? Ela faz aniversário depois de amanhã, 16 de setembro. 16. Eu fiz ontem, 13 de setembro. Era uma figura maravilhosa, de uma sabedoria, uma simplicidade. E foi isso, eu tive essa sorte de nascer santamarense, ter esse prenome, essa homenagem e essa madrinha. Rapaz, o homem é homem completo. Viver nesse celeiro cultural, né? Santo Amaro realmente é uma cidade extraordinária. Na história da Bahia, na história do Brasil, é muito difícil você encontrar uma cidade da mesma dimensão, cidade do interior, com 70 mil habitantes, e que, no entanto, contribuiu tanto para a história do Brasil. Em Santo Amaro nasceu uma das mulheres mais influentes do Império, que foi a Condessa de Barral. Sim, polêmica. Polêmica, você conhece a história, Sim. né? Que era amante de Dom Pedro de II. Pedro II. E Vai gostar de um Pedro, né? e também o Teodoro Sampaio, que foi um grande engenheiro, geógrafo, tradutor do Tupi, fez o primeiro glossário de Tupi-Guarani, fez o sistema de saneamento básico de São Paulo. Aqui também, muitas contribuições em Salvador. Foi ele que projetou o bairro da Pituba, fez o primeiro mapa cartográfico completo da Bahia, que era um cara negro, era um dos principais engenheiros do tempo do Império. Por pouco escapou do escravismo e deixou esse legado assim absurdo, um polímata, né? E muitos outros personagens históricos. O Baiano, que é o sujeito que gravou o primeiro samba, a primeira música gravada por um santamarense, que é o Pelo Telefone. E, enfim, Assis Valente, que é um dos compositores mais gravados por Carmen Miranda, José Silveira, o grande doutor José Silveira. É realmente uma contribuição, porque foi uma cidade importante, era um dos principais centros da produção de cana-de-açúcar, né? No ciclo do açúcar, o primeiro ciclo econômico da história do Brasil, e foi a segunda cidade baiana até mais ou menos 1930, quando Feira de Santana ultrapassou. Sim. Então tinha condições econômicas e sociais e talvez alguma coisa ali da terra, da água, que influenciou nessa superprodução. Recentemente, Emanuel Araújo, que faleceu no dia 7 de setembro, ele faleceu com 80 anos, um dos maiores artistas plásticos da história do Brasil, do século XX. Foi o grande reformador da Pinacoteca de São Paulo. Sim. E o fundador e curador do Museu Afro-Brasil, que fica incrustado no Parque Ibirapuera e é o maior monumento à cultura afro-brasileira. Eu, quando fui visitar esse lugar, rapaz, eu tive assim uma epifania, uma catarse. Eu comecei a chorar sem nenhuma contração da face, sabe? De ver reunida no mesmo espaço assim a história, a iconografia, a contribuição das pessoas negras para a construção desse país, e algo que a gente não estuda na escola, infelizmente, né? Então, Emanuel conseguiu essa proeza, talvez seja o museu mais interessante de toda a história, de toda a cidade de São Paulo.
E faleceu E o agora. homem chegou a Harvard, né? O homem Como? Ele chegou à universidade americana, ele invadiu o berço lá, ele... Era formado em Belas Artes, aqui em Salvador, na Faculdade de Belas Artes, e foi professor, eu acho que Harvard. foi da Universidade da cidade de Nova York. Não foi Ele Harvard, foi não? professor visitante de lá, da CUNY. Acho que foi isso. Santamarense também, da mesma geração de Caetano Veloso. Inclusive tem uma... E eram charás, porque Caetano Veloso é Caetano Emanuel. E Emanuel Araújo, portanto o Emanuel aí era o nome comum. E Sim. Caetano Veloso tinha uma história engraçada com ele, que ele disse que ensinou Emanuel Araújo a pintar, porque Caetano Veloso pinta também, né? Pinta umas coisas bonitas. Falou, não, você lembra, foi eu que te ensinei a pintar. Emanuel respondeu, lembro sim, foi quando eu te ensinei a cantar. pra um malandro doido. É isso. E aí, então, esse despertar pra sociologia, no berço lá que você tava, foi ali que deu um estalo assim e falou, vou entender aqui a... Não, foi de uma maneira muito mais prosaica. Eu sempre tive, por influência, sobretudo de meu pai, interesse nas atualidades. Em ler jornal e ficar ligado nos telejornais, nas notícias, inclusive de política desde muito cedo. Mas eu não tinha muito interesse literário de ler livros. Foi uma coisa que me despertou depois, apesar de estar cercado por livros em casa e de ler eventualmente, quando era criança e adolescente, eu passei a ser um leitor mais frequente no início da vida adulta. Tinha sensibilidade já aguçada, porque meu pai estimulava isso. Meu pai, ele foi adotado, né? Ele é um filho de uma família de 5, 6 filhos e de uma mãe que era muito pobre, Dona Altamira. Eu adoro o nome da minha avó biológica, Altamira dos Anjos. Altamira. Parece um lugar, uma nuvem assim, né? E ela não tinha mais condições de criá-lo, porque tinha outros filhos e era muito pobre. E aí ela deu meu pai para adoção, para minha avó adotiva, que é aquela pessoa que eu considero afetivamente como vó, minha avó Maria da Paz, que já é falecida, tem uns 12 anos, por aí. E aí, minha avó da Paz tinha uma condição financeira melhor, era de uma família de classe média em Santo Amaro, porque meu avô, Lorival Portugal, ele era funcionário da Camurugipe, que existe até hoje. Sim. É uma empresa de transporte rodoviário, de ônibus. Sim. E era provedor da Santa Casa também, e era maçom, era bem articulado e tal. E meu pai teve essa criação numa família de classe média, estudou em escola pública, porque naquele tempo a escola pública era muito boa. Todos esses nomes que eu falei aí, Emanuel, meu pai, Caetano, estudaram no Colégio Teodoro Sampaio de Santo Amaro, que existe até hoje, e que era espetacular, uma escola pública, entendeu? Mas minha mãe já tem uma outra origem. Tem uma origem assim de passar muita dificuldade, aquela história do retirante que sai do interior do Nordeste para fazer Dona Rita. A vida em São Paulo. Rita Vieira, pois é. Sim. E morou com 18 pessoas num kitnet, primos, irmãos, uma coisa mais difícil. Mas quando eu nasci, eu já nasci numa família de classe média, assim, de condomínio, playground, essas coisas. Mas meu pai, ele tinha uma ideia de levar a gente, de vez em quando, aos finais de semana, a minha irmã, Bárbara Bela, para ir visitar os lugares mais pobres de Salvador, entendeu? Para conhecer uma realidade muito diferente da nossa, para ter noção da desigualdade social e para ter a noção do compromisso, não é? Do que fazer com aquelas oportunidades educativas, econômicas que a gente estava tendo, que não era uma coisa só para beneficiar o nosso desejo de consumo, os nossos sonhos individuais, mas não, existia ali uma noção coletiva que a gente fazia parte daquilo e que tinha que colaborar, tinha que atuar para isso e tal. E, conheci não existem mais os alagados. Sim. Entendeu? Aquela coisa... Aí depois foi aguçando, eu ficava vendo aquelas imagens da fome dos meninos, das crianças, dos países mais pobres da África, do Malau e do Zimbábue, passando na televisão, né, cara? E aquele negócio me incomodava muito, eu chegava a chorar e tal. Então, eu já tinha essa semente, mas eu não pretendia fazer faculdade de nada, na verdade.
Eu pretendia ter uma carreira de empreendedor, fazer uma grana e parar de trabalhar com 40 anos. Era o que eu pretendia fazer. Mas minha mãe me obrigou a fazer uma faculdade porque minha mãe não tinha ensino superior. Meu pai também não. Meu pai, ele fez a faculdade de psicologia. Ele passou em várias faculdades, medicina, não sei o que, mas escolheu psicologia. Passou entre os primeiros. Apostou com um amigo, Herculano, para ver quem ia passar em primeiro lugar. Foi Herculano que ganhou. Aí passou na faculdade de psicologia. E chegou no último semestre, a massa estourou. Aí ele vai-se embora para o Rio de Janeiro com Sodré e abandonou a faculdade. Vou andar um pouco. O conhecimento que ele tinha de língua portuguesa, literatura e redação era absolutamente autodidata. Professor, português é com Portugal. Exatamente. Adorava ler gramática, saber todas as regras que você imaginar. Etimologia de tudo quanto é palavra. Teve professores de português maravilhosos. E isso aí que fez a trilha do professor de português de cursinho. Que aí eu não vou puxar porque senão vai demorar para voltar para cá. Mas aí minha mãe tem a ver com cursinho. Minha mãe me obrigou, né, rapaz? Joga o ioiô. Obrigou a fazer, porque é interessante a história como ele passa a ser professor de cursinho. Foi uma coisa assim prosaica também. Minha mãe me obrigou a fazer cursinho. E foi um grande pioneiro, né? Foi da época dos pioneiros. Havia os professores anteriores a ele, tipo Chico Porto. Hoje tem até menos, mas era uma tradição. Todo mundo sair do segundo grau, fazer um cursinho para ir para fazer o vestibular. E fazer o vestibular. E o que eu acho mais engraçado é que todos esses que começaram essa geração dos cursinhos fundaram colégios de nomes, né? Bamberg, o Anchieta, né? A família Neri abriu o Sartre, o Portinari e por aí foram. Aqui, pessoal do Mendel. O Colégio Apoio foi... como é o nome dele, Júlia? Me perdoe, agora esqueci. Do Apoio? Do Colégio Zé Nilton também foi dessa safra aí também. Foi dessa... Zé Nilton e Gil, professor Gil. Edmundo e Fragoso. E todo Mas mundo, aqui a gente Rui pode... Teixeira do todo mundo naquela safra do Colégio Águia ali na Avenida 7 ali. Exatamente isso aí, cara. Grandes mestres e por aí. Eu mesmo fiz status. Também Fez era... status, né? Eu já vi por DVD. Status. Essas status, Águia e tal. Eu vi falando em DVD. Já sou mais moderno. Enchia, os cursinhos todos... E os caras tinham uma tecnologia diferente de ensinar, né? Como tem ainda hoje. Porque Chico Porto antigamente, até hoje acho que ainda aula. hoje, é tipo um auditório, cara. Sim. 200, 300 pessoas. E o ensino é mais focado naquelas questões e macetes da prova do vestibular, que agora é o Enem. E os caras utilizavam recursos mais lúdicos, né? Música e teatro e com uma oratória muito mais sedutora do que a média assim, dos outros professores, né? E os professores de cursinho. Eu fiz um cursinho e aí eu tive um colega que era filho de um grande sociólogo, G.I. Espinheira, que faleceu. Sim. Era um careca assim, tinha um óculos fundo de garrafa, uma barba longa, branca. Estudava desigualdade, G.I. Espinheira. E esse cara era muito... O visual dele era muito exótico, porque aquela classe média assim, né? Todo os Mauricinhos, Patricinhas, todo mundo não sei o que e tal. No colégio, foi no módulo, eu acho. E esse cara me chamou a atenção, parecendo que saiu do sertão, parecendo que, sabe, só faltava entrar na aula com um bode e uma sanfona, aquela pegada... um chapéu de couro, entendeu, velho? Um gibão, uma barba, o cabelo assim, seco, os olhos verdes assim, vivos. Uma barbuna, assim, contrastando com tudo. Pô, esse cara parece que é interessante. Aí peguei logo amizade com ele. Peguei amizade com ele, a gente ficava conversando. Ele adorava ler, muita informação e tal. Me inspirou. Eu perguntei se vai fazer vestibular pra quê. Ele falou ciências sociais. Eu nem tinha noção direito ainda do que fazia ciências sociais. É mesmo, é legal, faz o quê? Ele me explicou e tal. Aí eu, pô, massa, acho que eu vou fazer pra isso também. Foi assim, fazer ciências sociais. Não queria fazer pra nada, eu acabei. 40 anos. Mas eu gostei. E hoje tá aqui dando essa aula pra gente. Caetano, você falando de professores que tinham uma técnica pra aguentar ali 200, 300 alunos em uma sala, 150, que a sala realmente era um cheia, né? Era pra compensar a questão da grade, que aquela grade dos professores, como seu pai integrava em vários...
Só tinha cacife ali ensinando nos cursinhos. Só cabeça cara. Só cabeça a cara, como diz o ditado. E aí eu via que na minha época tinha um cara também que me marcou muito, que foi Moisés, professor de física. Pois é. Ele chegava lá e ensinava também, ele era uma figura muito... Você disse, saiu de onde da história de quadrinho? Aí ele chegava ali, na época, a nota maior que tinha era R$50. E aí botava as questões assim, no quadro e dizia assim, pegava umas 4 notas de 50 na época, era uma grana, meu irmão. Muita grana. Aí pegava de um prego lá, botava, enfiava as 4 no prego lá e dizia, quem acertar a questão aqui leva, de uma em uma. Passava 4 questões. E ninguém foi lá, lascava esse prêmio. Não, aí tinha por incrível que pareça, tinha um cara que era um colega meu, Filho. andava comigo direto, só que ele vinha da escola técnica. E ele conhecia muito, então ele já tinha... O cara conseguia fazer a questão, ele anotava a questão, que ele ficava de olho no dinheiro. Ele só ia lá dizendo, o professor vai, ele disse, eu vou lá. E ele pegava a questão. Eu acho que Mas era assim mesmo. É mesmo? Ele anotava no Era tio de papel. amigo seu, não? Não era o cara terminava e dizia assim, tá valendo. Não era aquele tio, não? Não. Tá com Não era o cara dizia assim, tá valendo, ele dizia o resultado é X. Aí o cara disse, tá certo, vem buscar esses 50. Ele não anotava. Aí depois ele me disse que tinha umas técnicas que ele aprendeu na escola técnica já, de fazer cálculo. Exato. E ele fazia edificações ainda. Técnica de edificação. Técnica de edificações. Ele já tava na... Ele já Pô, tava. cálculo dois. Aí chegou um ponto que o professor disse, você, toda hora que botava já os 50, dizia, aquele ali não vai mais não. Aquele ali é café com leite. Café com leite. Mas essas ondas que a gente fala que o professor marca muito. Eu tinha um professor de história, Miguel. Rapaz, a aula dele era uma palestra e eu ficava encucado. O que mais me marcava é porque do jeito que ele dava aula e o jeito que me marcou foi como ele coçava a orelha. Eu não sei que diabo é, mas me marcava, porque ele só coçava a orelha assim e dava aula assim. Com o microfone. Rapaz, mas no Sartre, mas era uma... Personagem. Um personagem. Se você vê, é uma caricatura, pô. A fisionomia dele era uma caricatura, o jeito de falar, o jeito de brigar, o jeito de se comunicar. E eu acho que professores assim, que devem ter se inspirado muito nessa safra aí de Portugal. Agora, falando em Portugal ainda, se você for pegar, Portugal abriu várias frentes. Música, composição, aí veio no ensino matemática, português e redação, que era a chave de passar no vestibular, né? Redação. Inclusive E também, com o programa aprovado. Aí depois que nasceu o programa aprovado, né? Você participou? Eu participei do programa aprovado trabalhando na produção, porque a minha função era conversar sobre o tema da edição da semana com os alunos. Então tinha os alunos de uma escola pública sempre, eu visitava a escola pública, a gente trocava uma ideia, era tipo a base de informação que eles iam levar para participar do programa, fazer perguntas e comentários e tal. Isso você com eu quantos fazia anos? Preparatória. Sei lá, uns 17, 16, não sei, por aí. Então, meu pai, ele se tornou professor de cursinho de maneira prosaica. Por falar em cursinho, ele era estudante de um cursinho, talvez do Águia. Não tenho certeza. E aí o professor de português faltou. E faltou numa aula assim, que era aula intermediária, entre a primeira e a última aula. E aí o diretor foi dar a notícia, pô, eu sei que é muito chato, aquela aula do meio, vocês vão ficar aí um período sem fazer nada, mas infelizmente o professor fulano de tal não pôde vir. E, enfim, vocês estão com horário livre. A não ser... Aí falou assim, então de brincadeira, é que algum de vocês queira dar aula ali. O monitor. Levantou o dedo. Levantou o dedo. Aí foi caminhando lentamente do fundo da sala pra frente da lousa, né? E o pessoal... Fiu, perturbando. Sai daí, maluco, não sei o quê. E ele tinha um visual também... Aí, meu pai acho que ia parecer com o João Espinheira, esse meu colega. Porque o apelido dele era Zé Mural. Ele só usava camisa de propaganda, né? Banco Econômico, Coca-Cola. E tinha um Black Power... Zé Mural. Com o oriçador, assim, preso no cabelo. Uma barba enorme, aquelas calças de hippie. Essa figura, né? Aí foi lá, botou vozes verbais na lousa e começou a dar aula, assim, falar tranquilamente. O pessoal foi aquietando, aí deu uma senhora aula, saiu dali contratado como professor do cursinho, ainda estudante.
E aí depois não parou mais. Se especializou em redação, que é a matéria matadora, decisiva, mas dava aula também de língua portuguesa e literatura. E aí, o que é que ele fez? Quando meu pai despontou com esse sucesso nacional da massa, e depois com o Roberto Mendes, uma música fantástica, Calibre Amor, que participou do festival de 1985, uma letra genial e o violão, a parte melódica, rítmica, harmônica que o Roberto desenvolve no violão, uma coisa sobrenatural. Mas ali ele ficou, era o período do rock and roll, entendeu? Sim. Esse ritmo, a chula, o samba, tava um pouco desprestigiado. E depois do rock veio o axé music, né? Então eles poderiam tentar se fazer, mas como aquela coisa mais secundária dentro do mercado da música. E passaram algumas dificuldades, conseguiram emplacar várias composições gravadas por Tânia Alves, Foi tema de novela, tal. Tema de novela, por Maria Bethânia, outras pessoas. Mas acabaram, Gilberto Gil, acabaram voltando. Meu pai acabou voltando. E acabou voltando para ser o professor de cursinho, né? Que é aquela experiência que ele tinha tido ainda como estudante. E aí eu acho que ele, por essa frustração de não ter brilhado como cantor nos palcos da vida, fez da sala de aula o seu palco, entendeu? Sim. E aí inventou um formato chamado aula show, que era uma revisão pro Enem, pro vestibular, na concha acústica, que mesclava esses professores estrela, né? Sim. Que tem com atrações Serginho musicais. Exatamente. Ele inventou um negócio de aula na praia. Aí, filmado com a televisão. E inventou a aula na televisão, que foi o aprovado naquele formato. Aprovado. Foi ele que criou o formato do projeto, que era uma mistura de talk show, como ele gostava de dizer, MTV e não sei o que mais lá. Dando estoques para passar no vestibular. Telecurso 3000, rapaz, você foi longe, né? Telecurso 3000. E foi isso. Aí marcou, teve centenas de milhares de alunos presenciais e milhões de alunos virtuais, né? Telespectadores, porque o aprovado, ele ficou uns 14 anos no ar, líder absoluto de audiência, um programa de educação. Na maior TV, na maior TV. Às 8 horas da manhã do sábado, dava traço, passava desenho animado e chegava a ter 4 milhões de pessoas no estado da Bahia ligadas naquele negócio ali. E depois vinham as cartas, os e-mails, assim. Passei no vestibular, vim no aprovado, voltei a estudar e não sei o quê, não perco um. Crianças, inclusive, idosos. E foi uma maravilha, virou professor. Professor. Foi de todas essas funções, comunicador, compositor, professor, aquela que o distinguia perante ao público, como ele era reconhecido, chamado, e que ele gostava de se apresentar, era professor. E teve um papel fundamental também no social, né? Levando essa questão da educação com projetos, né? Os alunos para o Enem. Isso. Levando a questão como a gente conversou aqui nos bastidores, a questão das mulheres negras do projeto. Então, foi um cara também revolucionário, né? É verdade. Inclusive, nessa questão da negritude, no que diz respeito à música, você mencionou 2 composições que ele fez com Lazo, e uma das quais acabou ficando conhecida como uma espécie de hino oficioso assim, do povo negro, Sim. né? De Salvador e da Bahia, que é a alegria da cidade. Que é aquela: a minha pele de ébano a minha alma nua, espalhando a luz do sol. Que Lazo gravou, e Margareth Menezes também gravou divinamente. E depois essa mais recente, que já nasceu clássico, a 14 de maio, né? Que é o dia seguinte à abolição da escravatura, e que o professor Hélio Santos, num achado assim genial, considera que é o dia mais longo da história, né? O dia 14 de maio, esse dia que a gente vive até hoje, de abandono, de marginalização, de privação de oportunidade, de exploração da população negra, abandonada à própria sorte depois de 380 anos de escravismo colonial, né? Então, e outras tantas músicas, mas essas 2 que ele fez especialmente com Lazo Matumbi, eu acho que registram bem essa. E a própria figura dele traz também algumas posições desconcertantes, entendeu? Para a expectativa que a gente tem
de reprodução do racismo em certos campos, o campo da comunicação. Porque você vê, o nome dele, por força da família adotiva, era Portugal, era Jorge Portugal. E ele vinha ser professor de português. Isso. E era um cara preto. Entendeu? Que era assim, mestre de português, um cara que sabia minúcias da língua e tal. As pessoas ficavam assim, meio receosas de falar, como se fosse. É uma bobagem, né? Como se ele fosse corrigir na hora. Sim. E tal. E Eu era ouvinte da rádio, das correções gramaticais que ele fazia, portuguesa com Portugal. Português com Portugal. Ele fazia inserção na Rádio Metrópole, pum! Português com Portugal, eu era. Aí tinha uma dica geralmente com música, né? Sim. E depois, foi uma coisa também revolucionária a presença dele na TV Bahia, né? TV. Que era um professor negro. A maioria dos alunos, como ele necessariamente pegava os meninos da escola pública para participar, era negra também. E aí o diretor da emissora foi fazer uma queixa porque era um programa de educação que só falava de preto, só falava de coisa de preto. E falou, não, eu só abordo a questão racial no dia 13 de maio, ao redor dessa data, porque é a abolição da escravatura, e no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Você deve estar estranhando, é porque você não vê muita gente negra na TV, e como os meninos são de escola pública e o apresentador é negro, então você vê uma maioria negra ocupando a imagem da Rede Bahia. Hoje é uma coisa que está muito mais comum na propaganda, nos programas de televisão, inclusive da Globo, né? Mas naquela época ainda... A restrição era bem maior. Foi um desbravador. Foi um desbravador, sim. Hoje em dia a TV já cumpre as cotas, né? Já cumpre as cotas. Quando você mencionou aí que ele fazia aulão lá, a revisão para o Enem, que você disse assim, faz na concha. Na concha acústica. Para quem nos assiste hoje, pensa que ele só usava a estrutura, mas não era. O palco era preenchido com 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, como era isso? É um público grande. A capacidade da concha antes da reforma era 7.000 pessoas. Entendeu? E aquele negócio ainda passava na TVE. Era transmitido pela televisão. Então o alcance daquelas aulas... Aí depois, aquele cara engraçadíssimo, genial escritor, dramaturgo, Ariano Suassuna, né? Ele foi secretário de Cultura de Pernambuco na gestão de... O que faleceu, que era governador, foi candidato para Eduardo Campos. Eduardo Campos. E ele não gostava da palavra show. Ele era contra estrangeirismo, né? Ele fazia umas aulas sobre formação cultural do Brasil e tal, no interior de Pernambuco. Ele chamava de aula espetáculo, porque ele dizia que show para ele era interjeição de espantar a galinha. Show, galinha, show, galinha. Palavra tão bonita, espetáculo. Foi longe aí. Pô, é isso. E você teve seu próprio programa também? Pois é, eu enveredei por essa área, tenho algumas experiências. Eu apresentei um programa chamado Tô Sabendo, foi a primeira versão. Era uma espécie de paródia do Aprovado. Era muito parecido, a diferença é que não era em estúdio. Era em externas, né? Então a gente gravava na Praça Castro Alves, gravava no Porto da Barra, gravava... E o lugar sempre tinha relação com o tema. Os quadros também eram um pouco diferentes, mas a base era entrevista, tinha sessão musical também. E eu gostei muito de fazer, foi ao ar na TV Aratu. Depois, meu pai fez esse programa, um outro programa chamado Tô Sabendo, que foi o programa que ele apresentou depois do Aprovado na TV Brasil. Foi uma experiência nacional, ele gravava em Salvador, em São Paulo e em Belém do Pará. Sim. E tinha um quiz também e tal. Aí depois, esse programa voltou para a Band, aqui. Foi a última experiência de comunicação dele, foi na Band. E depois, quando ele faleceu, eu cheguei a apresentar algumas edições desse programa, Tô Sabendo, no formato de pandemia, que eram só as lives. Sim. Entendeu? E foi isso. Além disso, eu também participei com ele de alguns programas de rádio, fazendo comentários e coluna, especialmente o Ouvindo e Aprendendo, na Metrópole, na Rádio Excelsior, na CBN também, News. Acho que só nessas. E
E quem mais, Caetano? Acho que foi isso. Mas na sua época, qual é a linha que você abordava? História? Não, era um programa que a gente, como o aprovado, ele tinha pretensão de, digamos, ser uma amostra ilustrada e dos conteúdos do ensino básico que são relevantes para você fazer uma prova do Enem, fazer uma prova de vestibular à época. E além disso, claro, tinha sempre o imponderável que são as atualidades. Não é uma coisa, por exemplo, se fosse hoje, a guerra da Ucrânia invariavelmente seria um tema para ser discutido. Enfim, então a gente recebia professores de todas as disciplinas, se preparava um pouquinho, né, fazia o dever de casa para fazer uma pergunta bonitinha, comentar e tal, era isso. Bem interessante, né, amigo? Pois é, e aí... E o homem aí? O homem aí... Agora eu tive a oportunidade de te encontrar em Santo Amaro? Em Santo Amaro, e me chamou a atenção que você disse assim, eu vou aqui para um certa vez. Beber uma... Como é que Como é? Incomparável. Incomparável. Me chamou a atenção. Eu digo, o que é incomparável? Você até disse assim, nunca é incomparável isso. Era a forma como meu pai chamava uma batida de limão, que é feita num bar lá de Santo Amaro, o bar de Totti Lima, que é um senhor hoje deve estar com quase 100 anos. Eu sempre me lembro dele com um cabelo... Isso é muito comum, né? E aí foi seu pai? Os idosos, assim, tem uns velhos que, quando chegam na certa idade, começam a pintar o cabelo, aí fica azul. Você nunca reparou? Não é senhora, não senhor. É que eles começam com acaju, né? Eles começam com aquela tinta acaju, depois vai platinando. Eu não sei se é intencional, mas é coisa punk. Você tá vendo aquela senhora beata com a Bíblia embaixo do braço, indo pra igreja, o cabelo azul, velho. Tá ligado? Lilás. Eu acho que meu amigo aqui não vai chegar. Vai, Júlio? Não, vou não. É natural. Eu não sei, deve ser alguma reação química, eu não sei. Eu sei que Totti tinha esse cabelo. E ele faz uma... Eu sei que essas pessoas icônicas se inspiram. E de uma coisa dessa eu já percebi. Pô, claro, né, velho? São personagens vivos. E Totti Lima, ele tem esse bar lá em Santo Amaro, atrás da prefeitura. E o carro-chefe é a coisa mais comum, a bebida típica do Brasil, que é a caipirinha. Agora o negócio é que ele consegue um ponto, rapaz. Mesmo os ingredientes. O mel, o limão, a cachaça, entendeu? O gelo. Mas Vai dar dele um toque. Ponto. Mas a dele é incomparável. Incomparável. Aí se foi seu pai que... Meu pai só chamava incomparável. Você degusta assim como se fosse uma iguaria, um licor, porque não é muito doce, ele quebra a acidez do limão, entendeu? E não é aguada, também não é muito grossa. Pô, é um equilíbrio fantástico. Agora a pergunta, você de Santa Amaro, um filho da terra, seu pai e tudo, e você, como seu pai tinha um dedinho na política, né? Ele tinha uma defesa política e tal. E o Caetano Portugal? Eu também, total. Total, desde muito cedo, criança, que eu tenho noção que política é a linguagem, é a atividade mais importante. Para mim, é a atividade mais importante, em termos, pelo menos, de responsabilidade. Porque você veja, um cirurgião, um médico, se ele cometer um erro, ele pode matar uma pessoa. Um engenheiro como aquele Sérgio Naia, que fez o Palace 1, 2 e 3 com areia da praia só, não tinha cimento, aí os prédios desabaram, dezenas, centenas de pessoas morreram. Mas um economista como Paulo Guedes, que chega num período de pandemia e corta por meses o auxílio emergencial, que é o recurso mínimo para a pessoa ter a dignidade básica de comer, esse cara manda milhões de pessoas, mata milhões de pessoas, milhares de pessoas de diversas formas. Como agora mesmo o presidente Bolsonaro atrasou a vacinação. O Brasil tem 4% da população mundial e aqui morreram 11% das vítimas fatais por Covid no mundo todo. Então morreu praticamente 3 vezes mais do que a média do mundo no Brasil. E por que isso? O Brasil tem uma tradição, centenária de vacinação. Sim. Há mais de 100 anos que a gente sabe fazer vacina. Tem a Fiocruz, tem o Instituto Butantan e tal. Exemplo de vacinação. Nosso amigo Zé Gotinha. O Zé Gotinha, pois é. A Pfizer queria fazer do Brasil uma espécie de exemplo para o mundo.
e começar a vacinação aqui em setembro, não é, de 2020, se eu não me engano, ou 2021, enfim. E o Bolsonaro recusou-se a falar com a Pfizer, a aceitar a proposta. Não respondeu os e dando e-mails. o pior exemplo possível, porque, querendo ou não, o presidente é o maior exemplo que tem da nação. E ele diz até hoje que não se vacinou, né? E diz que a gente tinha que enfrentar a pandemia que nem homem, de peito aberto. Que loucura, velho. E disse que quem tomasse vacina ia virar jacaré. E, enfim. E disse que, praticamente dizendo que a pessoa mais pobre ela tinha que escolher entre o pulmão ou o estômago. Porque ou bem você vai morrer asfixiado de Covid, não é? Se for para a rua sem se vacinar. Ou bem, se você cuidar da sua saúde e ficar dentro de casa, você vai morrer de fome porque não tem renda. Porque recusou-se a dar o auxílio emergencial. Isso foi uma vitória do Congresso Nacional que se impôs a ele e a Paulo Guedes. Depois, Paulo Guedes, vocês lembram, queria um auxílio de R$250 e o Congresso Nacional foi que estabeleceu esse auxílio de R$600. Então, quer dizer, a política... Quer dizer, 680 mil pessoas praticamente morreram por Covid. Mais de 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas, poderiam estar aqui agora assistindo, por exemplo, a esse podcast. Entendeu? Que foram mortas por irresponsabilidade de um político, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, é uma responsabilidade muito grande, pô. E todos os cidadãos têm um dever de acompanhar a política, de se posicionar em relação a isso, de fazer boas escolhas, porque mexe na nossa vida. Sim. Não é? Tá dentro da geladeira, no preço do alimento, tá no preço do combustível, tá no gás de cozinha, tá na oferta de emprego, tá no tamanho do salário, tá se você vai ter aposentadoria ou não, se você vai ter uma creche para botar o seu menino, se vai ter uma escola pública para o jovem estudar e ser alguém na vida. Enfim, tudo é política. Ou faz ou não faz, ou faz bem feito, ou faz mal feito, ou demora, ou faz ligeiro. Então, não pode ficar parado, né? Não, assim, as pessoas são feitas de idiota, infelizmente. As pessoas são idiotizadas, né? Não por vontade própria, mas por força de uma mídia corporativa que a gente tem e que acaba sendo a boca da elite econômica, especialmente da elite financeira, que quer afastar as pessoas da política. E na Grécia Antiga, onde... a gente é ensinado que é o berço da democracia, idiota era o sujeito que só se interessava pelos assuntos de dentro de casa. O carro dele, as viagens dele, o negócio dele, etc. Não é cidadão, contrário. Era o sujeito que, além dos problemas domésticos dele, se interessava pelo destino da cidade. Se entrar em guerra ou não, se onde é que tinha a prioridade, se tinha que fazer o saneamento ali, ou pavimentar a rua acolá, ou construir o liceu. Não, os assuntos públicos. Então, o contrário de quem se interessa por política é o idiota, entendeu? E as pessoas são feitas de idiota porque quanto mais distante a gente está da política, especialmente as pessoas boas, os espertalhões se aproximam, porque o maior dinheiro é o dinheiro público para poder desviar e fazer fortuna pessoal. Então, como é que você vê essa cultura da massa? E às vezes a gente estava na rua, no dia a dia, você vê que as pessoas têm aquela concepção que política é coisa de ladrão, que é coisa de gente que não presta. Como é que você vê essa cultura? Isso é uma ideologia elaborada e disseminada pela elite dominante do país, especialmente a elite financeira hoje, e disseminada através dos grandes meios de comunicação. Quer ver um exemplo? Você liga o jornal, seja de qualquer dia, e quando o assunto é política, geralmente você vai ver apenas maus exemplos. Você só vai ver corrupto, você só vai ver ladrão, você só vai ver desvio. Tem que noticiar? Claro, uma das funções da imprensa, não é fiscalizar o poder e denunciar os atos de corrupção. Mas será que não tem bons exemplos de político? Meu Deus, eu não conheço, não sei você, eu não conheço nenhuma atividade, nenhuma profissão em que 100% dos indivíduos sejam apenas honestos ou 100% dos indivíduos sejam apenas corruptos. Eu não conheço. Não é, quer dizer, o cara traficante, o cara... Não, 100% dos ladrões são ladrões mesmo, né? Mas 100% dos políticos não são ladrões, pô. 100% dos padres são honestos, são bondosos, tementes a Deus. 100% dos pastores ou dos pais de santo. Não, tem 100% não existe. Não existe. Toda unanimidade é burra, já diria Nelson Rodrigues. Um algoritmo que não fecha, né? E quer dizer, os bons exemplos não aparecem.
E por que não aparecem? Porque cria-se a imagem, tem 2 sentidos aí. O primeiro é afastar as pessoas da política, especialmente porque a política é a maior concentração de dinheiro, que é o bolo da riqueza feito com os impostos que são recolhidos pelos governos. E como é que esse bolo vai ser dividido? Não é qual é a fatia ali da educação, a fatia da segurança, a fatia da ciência e tecnologia, a fatia da cultura. Se você for ver o orçamento hoje, essas fatias são migalhas. Mais da metade do bolo vai para os banqueiros, através de juros e dívida, não é? Endividamento. As pessoas aí, 70 milhões de pessoas hoje no Brasil estão com nome sujo no SPC. A taxa Selic vai para 5 milhões de empresas com nome sujo no Serasa. Então são mecanismos, né, de você drenar o recurso público para a fortuna de meia dúzia de bilionários no Brasil. E a gente tem essa desigualdade como produto abissal, em que as 5 pessoas mais ricas têm uma riqueza equivalente a 100 milhões de pessoas mais pobres e de classe média. Então, se as pessoas, a maioria da população, não tem essas informações, e essas informações não vão passar na televisão, e as pessoas não se interessam por saber isso, porque são ensinadas que todo político é ladrão, esse assalto à mão desarmada, ele pode se reproduzir sem que ninguém saiba, no bastidor, ali no canto, entendeu? E a gente morrendo, a gente sendo feito de besta e de idiota. E outra coisa é o seguinte, é para desfocar a verdadeira corrupção. Porque o político, ele na verdade é o corrompido. O político, no esquema da corrupção, é como se ele fosse o aviãozinho do tráfico, ele não é o dono da boca. Sim, verdade. Não é? O dono da boca é o corruptor, e o corruptor geralmente é o grande empresário, não é? Você vê assim, não tem um político tão rico como, sei lá, um Marcelo Odebrecht. Ele é um instrumento, né? Não é? Que é bilionário, dezenas de bilhões de patrimônio, não sei o quê. Você acha que essa prática é uma forma para sufocar aquele da comunidade para não chegar no poder? Também, porque se as pessoas de repente começarem a se interessar por isso, e hoje a maioria das pessoas de certa forma tem acesso à internet, geralmente pelo smartphone, não é? E ali tem uma coisa chamada Google, e você pode buscar informações ativamente como cidadão interessado por conta própria e aprender uma série de coisas que você não vai encontrar na televisão, não vai encontrar no rádio. Entendeu? Alguém de repente pode estar vendo esse podcast nosso aqui passando a pensar diferente a partir da nossa conversa, não é? Sim. Ali no YouTube. Então, se a gente tem uma nação com uma população de cidadãos ativos, esse é o verdadeiro remédio contra a corrupção. Entendeu? É transparência total e o cidadão ativo cobrando o político. Qual o destino que você vai dar o dinheiro do meu imposto? Que eu pago imposto de renda, eu pago IPTU, eu pago imposto sobre tudo que eu compro, entendeu? A minha conta de luz, 40% dela é imposto, a minha conta de celular, 40%. E esse dinheiro está indo para onde? Como é que ele volta para mim em termos de benefício? Para mim, para minha comunidade? Aí vai ficar estreito. Fica mesmo. Vai ficar estreito. Quem vai se interessar por política é quem tem vocação. Não é que quer virar político para roubar dinheiro público e ficar rico. Entendeu? Sim. Fazer isso de uma profissão, como diz, é questão também aqui. Aqui na Bahia a gente vê muito isso. Vem o avô, já passou o avô, sentou o filho. São as capitanias hereditárias ainda que se mantêm aqui, né? O estado loteado. A gente vê uns que fogem aí, que conseguem emergir, mas depois não tem jeito. A gente vê filho aí, pai. Mas, Caetano, essa questão que você está falando, a gente vê que realmente não chega na base, né? Você vê uma base, você vê projetos que querem aí... Não é apoio máximo, não. É um projeto como, né? Eu acho que comum aqui, mas vamos lá no bairro de Alto de Coutos. Um projeto para chegar ali, tem um professor Wagner ali que tem, né, um projeto de uma escolinha de futebol que tem potencial gigantesco de revelar grandes meninos, grandes atletas. Isso. Mas o que falta ali? Falta ali uma chuteira. Gritando por uma chuteira, por uma chuteira bola e tal, não sei o quê. Então, é o poder público ali. Eu tô falando isso, mas não esquecendo o saneamento, não esquecendo... Claro. Mas é um projeto dali que você, inclusive, você tá tirando o menino de um potencial mercado, que é o tráfico. Claro. Que tá ali intrínseco na... Então, se um menino desse não tiver uma oportunidade... Porque a escola já é meio difícil dele até chegar numa zona de conflituosa e tal. Às vezes a escola tá numa zona de um traficante B e ele mora na zona A. Então, se tiver um apoio desse de
de apoiar um esporte desse, e você tirar dali um diamante e lapidar, é uma mudança de vida gigantesca. E fora você tirar ali um saneamento básico, você botar a obra que dizem que não dá visibilidade, né? Que é a obra que o político não gosta, né? Que é você joga uma pá de cal e ninguém vê o duto ali embaixo, né? Sim. Esgotamento, né? É difícil a gente pensar um Brasil, mas você vê possibilidade de um Brasil diferente? Você enxerga isso? Eu vejo, porque o Brasil tem muitas portas de saída, entendeu? Você vê lugares que a única coisa que salva mesmo é a nossa própria inteligência. Não adianta o Brasil ser um país extremamente rico em recursos naturais se a gente continua empobrecido em recursos intelectuais. Empobrecido no sentido de não ter acesso às devidas informações, às devidas oportunidades educativas, né? Para poder exercer o nosso papel de cidadão. Então o Brasil, fisicamente, talvez seja o país mais rico do mundo. Não é um país que tem a maior extensão de terras agricultáveis, um país que tem a maior província mineral do mundo, um país que recentemente descobriu o pré-sal, que é uma das maiores jazidas de petróleo do planeta, o país mais rico em água potável, o país que tem a maior biodiversidade do mundo, na Amazônia, na Mata Atlântica também, nos outros biomas todos. Enfim, um país que não sofre de terremoto, de maremoto, de tsunami. Falta gestão. Falta só faca e o queijo na mão, falta a mão, né? Porque são coisas assim que eu acho que é aquela questão do algoritmo que não fecha. O Brasil é o país com o maior litoral, né, do mundo, e importamos peixe. Mas aí consumo. você falando tudo isso aí, o Brasil com essa potência toda, por que existe esse discurso, você que é sociólogo, de que o Brasil pode virar a qualquer momento uma Venezuela, uma Argentina? Por que esse discurso? Porque existe essa possibilidade. Hoje, por exemplo, nós estamos enfrentando talvez a maior crise da nossa história republicana, né? São 33 milhões de pessoas passando fome, que hoje, enquanto a gente está conversando, não comeram nada. E 170 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. Sim. Não fez as 3 refeições, ou se fez 1 ou 2 hoje, não sabe se vai fazer amanhã, não é? O desemprego, quer dizer, quase 70% da população com idade de trabalhar ou está desempregada, ou está no desalento, que é aquele sujeito que desistiu de procurar emprego, de tanto levar não, né? Entregar o currículo e nunca ser contratado. Sim. Ou está na informalidade, especialmente esses meninos que vivem para cima e para baixo aí com aquela caixa do aplicativo para fazer entrega de comida, entendeu? Então 70% da população hoje está nessa condição. Sim. Fora o grande êxodo escolar, né? Porque você teve que abandonar a escola para ajudar seu pai e sua mãe em qualquer corre. E esse menino do aplicativo, é o menino que teve que fazer o avião do tráfico, é o menino que... Pois é. Inevitavelmente. Pois é, então é uma crise de grandes proporções, né? Sem falar nos aspectos econômicos, macroeconômicos da crise, o endividamento, enfim, esse governo federal aí se desfazendo de riquezas. Aqui mesmo, recentemente, venderam a preço de banana, claro que tem corrupção no meio, pela metade do preço a refinaria Landulfo Alves, que é uma joia, um patrimônio do estado da Bahia, um patrimônio brasileiro. E agora, recentemente, o governo Bolsonaro, com intenções eleitoreiras, fez uma redução do preço do gás de cozinha, mas aqui na Bahia não vai ter a redução do preço do gás de cozinha, porque o Emirados Árabes, um fundo do Emirados Árabes que comprou a refinaria Landulfo Alves, vende hoje os derivados mais caros do Brasil aqui na Bahia. Entendeu? Então, existe a possibilidade de um caos social que faça com que o Brasil... Como é que o país, que é o maior produtor, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que tem capacidade para alimentar 1 bilhão de pessoas, quer dizer, 1/7, 1/8 aí da população mundial, tem tanta gente passando fome, não é? E tudo isso gera revolta. A gente vê os números da violência explodindo, da violência urbana, não é? Da violência política, não é?
enfim, a gente vê saques, estabelecimentos sendo saqueados por pessoas com fome. Tudo isso pode nos conduzir a uma situação desses países que estão passando uma dificuldade ainda maior aqui no Cone Sul, né? Esse que você citou especialmente, a Argentina e a Venezuela. Mas façamos de tudo para que não cheguemos lá, porque temos todas as possibilidades de nos tornar um país plenamente desenvolvido em pouco tempo, sabe? Os recursos naturais e a possibilidade do Brasil, aqui a gente pode ser um país desenvolvido em 20, 30 anos, se seguir um projeto adequado, né? Você vê um lugar, sei lá, como Israel. Era o plano de... Mas como você fala isso, está me falando do ponto de vista de um olhar do governo federal, um olhar mais apurado em prol da sociedade. Mas só que quando eu digo a você que o pessoal atribui o Brasil a ser uma Venezuela ou Argentina da forma que está hoje, passando dificuldade, eles atribuem mais à esquerda. Existe uma propaganda anticomunista que é falsa. Desde o tempo da ditadura militar e que agora retornou a partir da campanha de Bolsonaro e com os militares ao lado dele. Esses militares daí, não estou me referindo ao conjunto das Forças Armadas, mas especialmente esses generais que infestam os ministérios da administração pública federal a serviço, né, de Jair Bolsonaro. Então é uma propaganda anticomunista muito forte, porque a estratégia de Bolsonaro é desviar o debate público do campo socioeconômico, onde tudo vai mal. Sim. A gente está falando de fome, está falando de desemprego, está falando de endividamento, está falando de problemas educacionais, está falando de uma crise sanitária, uma crise de saúde monumental, não é? Cujo auge foi a pandemia da Covid-19. Enfim, então se você levar para as questões de economia, de saúde, de educação, de emprego, de renda, não é? A gente tem um salário mínimo hoje que paga o menor poder de compra da América Latina, só perde para o da Venezuela. Então nisso aí Bolsonaro está ferrado. Aí ele desvia o foco do debate para a agenda de costumes. Você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra a liberação das drogas? Você é a favor ou contra a família formada por um pai, por uma mãe? Subestimando a inteligência humana. Mas, na verdade, o nosso povo brasileiro, como ele é mais de 80% cristão, seja de base católica, que é a metade da população, seja um terço evangélico, crescentemente evangélico... Conservador, né? Do ponto de vista do costume, o povo é conservador. Do ponto de vista socioeconômico, é progressista. Você pergunta para a maioria das pessoas, existem pesquisas nesse sentido, de quem é a responsabilidade pela segurança pública. É do governo, é sua ou de uma empresa? É do governo. Da mesma forma, saúde, é do governo. Educação, do governo. Emprego e renda, do governo. Enxerga que essa é a responsabilidade do governo, desenvolver as condições de vida do país, no plano socioeconômico. Agora, no plano dos costumes, é conservador. E aí Bolsonaro tenta trazer o debate para isso, para esse lugar. E aí, qual é o contraste aqui com o assunto que a gente estava falando? Os comunistas. Por quê? Porque os comunistas são ateus. Aí cria toda essa constelação de características em torno desse adjetivo que é um xingamento, né? Comunista. O comunista é ateu. Demonizado, Comunista, né? Admite família, É de homem com homem, de mulher com mulher. Que é as drogas liberadas. Drogas liberadas, aborto liberado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o povo tem horror. A maioria das pessoas tem horror a essas ideias. Entendeu? Então ele tenta criar uma cortina de fumaça, não é? Ele tenta desviar o foco. Você enxerga o povo brasileiro como patriota, nacionalista? O povo, a maioria do povo, eu enxergo que sim. Na época da Copa do Mundo? Especialmente na época da Copa do Mundo, a gente vê. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro era um narciso às avessas, né? Que olhava a sua imagem refletida no espelho e dava uma cusparada. Dizia que a gente tinha complexo de vira-lata, né? Essa expressão é dele também. E eu acho que isso é uma coisa, sobretudo, das elites brasileiras. Porque a responsabilidade da realidade do país é de quem manda.
que é a elite política, os governantes, e a elite econômica, que tem dinheiro, inclusive, para comprar os governantes, não é? Sim. Então, são as pessoas que realmente tomam decisões, têm a caneta, e aquilo pode afetar a vida do conjunto da população. A maioria das pessoas da população, cidadãos comuns, tomou a decisão de 4 em 4 anos, que é depositar um voto ali na urna eletrônica, depois se afasta do debate. Sim. Não somos cidadãos empoderados, não é? E Machado de Assis já dizia, o povo brasileiro é bom e revela os melhores instintos. A nossa elite não, ela é burlesca e, enfim, alguma palavra que quer dizer imitação, enfim. Mas é isso. Você vai na cidade de São Paulo, o sujeito tem um avó que é italiano. Ele é brasileiro. Aí ele está conversando com você, ele diz que é italiano. No Rio Grande do Sul, sujeito da elite e tal. Ele diz que é alemão. Pô. Ele não se assume. Você não vai encontrar um alemão descendente, seja de quem for, dizendo que... tentando evitar que é germânico. Sim. Negar que é germânico, que é alemão. Então a nossa elite brasileira, ela gosta de imitar padrões. Ele tem ainda um pensamento colonizado. A independência do Brasil não chegou na cabeça da elite brasileira. Entendeu? E quem puder, assista. Eu já tive a oportunidade de assistir a peça, Namíbia não. E o filme que Lázaro Ramos dirigiu agora também, porra, esqueci, me fugiu, hoje eu tô, jura. Com cansaço. Mas é que ele lançou o filme que... Porra, vou falar a história, que é, inclusive no dia... que seja, ele... No Brasil... Medida provisória, pronto. Que decreta no Brasil no dia a volta dos negros a seus países de origem, as Áfricas, e o branqueamento do Brasil. Só vai ficar os naturais. E aí ele devolve os negros para os países, para a África, para que seja naturalizar lá eles, lá, dizendo que está fazendo a reparação do povo. Então foi muito bom, indico a qualquer pessoa. Eu ainda não fui ver, tô doido para ver. Você já viu, Júlio? Não vi não. Muito bom. E a peça que foi a inspiração, né? Namíbia não. Tava até em cartaz. Não sei se já saiu, mas estava em cartaz. Ótima dica. Muito boa. É isso. Então, quer dizer, a nossa elite brasileira, por regra, não todas as pessoas têm uma cabeça colonizada. Já quis ser europeia, de uns tempos para cá quer ser cada vez mais norte-americana, estadunidense, aí você vê essa fuga de pessoas da elite para Miami, entendeu? E eu acho que você fez um comentário que toca fundo na questão. Esse desejo de não ser brasileiro, ou de associar a sua própria existência a esses dois pedaços do mundo, a Europa e aos Estados Unidos, vem da tentativa de branquear o país, que é um sintoma do racismo do país. Sim. É um sintoma de negar as nossas origens indígenas e as nossas origens africanas, não é? Desses povos, dessas culturas que construíram majoritariamente a história do Brasil. Sim. Não é? Isso está muito bem demarcado dentro da nossa história. Você veja que essa tentativa de branqueamento, que deriva de uma pseudo-teoria, que era o racismo científico, defendido por autores como Gobineau e como Lombroso, que diziam que o problema de um país ele só não se desenvolve se ele for um país mestiço ou se ele for um país que tem muita gente de pele escura. Então a intenção era quanto menos mestiço e menos gente de pele escura, melhor. Então o Brasil, depois que acaba a escravidão, com a abolição da escravatura... 300 anos. Quer dizer, o que é que acontece? Ao invés de se abrirem oportunidades produtivas de trabalho e educativas para a população negra ex-escravizada, não, o plano é trazer os imigrantes europeus para ocupar as vagas do mercado de trabalho com carteira assinada e aí com salário. Os italianos, né? Com os italianos, depois os japoneses, enfim, os alemães, os árabes. E os japoneses que se instalaram aqui na Bahia. Tem uma cidade, Mata de São João. JK. Exato. E aí a gente vem fazendo essa tentativa, mas diferentemente
de alguns outros países das três Américas onde a presença negra foi minoritária, como na Argentina, por exemplo, e que efetivamente praticamente conseguiu exterminar a população negra de lá, ou como os americanos que praticamente exterminaram a população indígena de lá, o Brasil foi o país das três Américas que mais recebeu negros escravizados vindo da África, não é? Sim. Dos 12, 13 milhões de africanos que vieram trabalhar na América do Norte, Central e do Sul, o Brasil recebeu praticamente 5 milhões, quase metade, Quase metade. espalhados por esse território continental, né? E aí não dava para exterminar todo mundo, como jamais dará. Aqui no Brasil, eu costumo dizer que você vai se bater um dia com um japonês negro. Sim. E a coisa mais normal do mundo. E vou lhe dizer mais, com traços africanos, ou então um japonês de nariz fino, negro, né? E de olho verde e de olho puxado. Pois é. Porque a miscigenação aqui no Brasil é natural. Não tem para onde correr. Inevitável. Não tem para onde correr. Caetano, você falando sobre isso tudo, agora me veio eu vi recentemente uma matéria no jornal, inclusive de um vídeo que gerou na internet, de uma empresária do agronegócio, que ela manda um recado para o pessoal do agro para identificar quem vai votar no candidato que não é no presidente atual, que demita. Você não chegou a ver esse vídeo, não? Isso é uma coação terrível. Sim, mas ela teve isso. Então, o que é que acontece? Inclusive, o Ministério do Trabalho até abriu investigação para apurar isso aí, que ela se identifica que é questão de sobrevivência. Foi a palavra que ela usou. Desespero, né? Quando você fala isso, aí eu vou usar essa palavra de sobrevivência. Quando você fala aí o poder aquisitivo, o grande empresário, eu vou fatiando o Brasil. Eu tenho os grandes empresários que alguém disse que está na mão de poucas famílias, não é? As grandes fortunas. Isso. Aí eu digo aqui, o que não está na grande fortuna, todo mundo está praticamente quebrado, não é? Sustenta todas essas famílias. Isso. Além disso, tem outra fatia que é do negro. Então, aí já começa a brigar o negro com aquele branco que não é da classe também dominante. Já começa uma briga interna entre a sociedade. Como é que você vê essa questão? Eu vejo como um equívoco muito grande de organização social, especialmente dos movimentos sociais de base. Entendeu? Isso daí foi na Batalha de Bacon. Eu li um livro recentemente que foi A Armadilha da Identidade, de um estadunidense de ascendência paquistanesa, Assad Nader, se eu não me engano, esse é o nome dele. É um livro espetacular que faz a crítica como certos movimentos sociais, ou pelo menos parcelas desses movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento LGBTQIA+, movimento negro, que me concerne, acabam sendo capturados pela elite neoliberal, né? Pela elite dominante. E é justamente pelo divórcio entre a política de identidade que é a demanda por representatividade. Então eu quero ver mais pessoas negras na televisão, na propaganda, no Congresso Nacional, dentro do Conselho de Administração das empresas, das maiores empresas. Eu quero cota nos concursos públicos, cota na universidade, etc. São as ações afirmativas. É a política de identidade. Mas essa política de identidade, que é muito importante, ela é insuficiente, porque ela não pode andar descasada, divorciada da política econômica, da política universal, não é? Então, por exemplo, você está falando aí de um conflito entre brancos pobres que não se identificam com o discurso dos movimentos negros, e os movimentos negros estão falando pelas pessoas negras pobres. Sim. Entendeu? É preciso identificar o lugar comum entre esses negros, a maioria negra que é pobre, e os brancos pobres. Que lugar é esse? É o lugar da classe, da política de classe. Então, quem é que usufrui do SUS?
Sim. O SUS é uma política universal de saúde, que serve tanto à maioria negra, que é pobre, quanto aos brancos pobres. Então esse é um ponto comum, uma reivindicação comum. A escola pública, o reajuste do salário mínimo acima da inflação, não é? As oportunidades para os pequenos empreendedores, que são esmagados pelas grandes empresas, porque não têm direito a um empréstimo no banco barato, juros altíssimos no Brasil. Não tem assistência técnica, acesso à tecnologia para aumentar a produtividade do seu negócio. Então, quer dizer, diferentemente desse Big Tech, do Google, enfim, até do agro, que é altamente tecnologizado, né? Tecnológico, melhor dizendo, não tem acesso à escala. Então, o pequeno empreendedor, quem é o pequeno empreendedor? Hoje, majoritariamente, ele já é negro, mas é uma grande parcela dele. São de pessoas brancas, batalhadoras, que estão abrindo um pequeno negócio porque acham que ali vão ter uma vida melhor do que um salário muito baixo de um emprego desgastante, mas que não encontra condições do governo para poder prosperar. Essa pauta tem que unir também os brancos pobres e os negros pobres. Existe esse lugar comum que é a política de classe, e que ele não deve andar descasado com a política de raça, porque senão a gente cria conflitos que na verdade só servem para nos separar, né? Nos dividir, nos enfraquecer e beneficiar a elite. A elite, claro. Então é aquele discurso que dizem, né? A elite gosta de jogar a bomba aqui embaixo, deixa eles se matarem enquanto a gente está aqui em cima comendo o bolo, e deixa a educação, a cultura de lado e vamos caminhar aqui, que é aquela frase clássica do ex-ministro Eduardo Salles, né? Vamos aproveitar a Covid e passar a boiada. E passar a boiada, claro. Eu fiz menção a esse livro de Armadilha da Identidade porque eu me lembro que eles citam a revolta, acho que é a revolta de Bacon, que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII, que foi de povos indígenas, lideranças indígenas que estavam revoltados contra a colonização britânica, não é? E aí acendeu um sinal amarelo nos colonizadores britânicos, porque eles pensaram assim, porra, se esses índios se juntarem com os pretos escravizados e os brancos servos que vivem em condição muito parecida com os escravizados, a gente está alinhado. E aí houve todo um esforço um esforço racista, de disseminação de ideias racistas, para dividir justamente a classe dos desfavorecidos, de maneira que o branco pobre, que tem uma condição social muito mais parecida do que o escravizado naquela época, especialmente o irlandês, que era realmente tratado como escravo, né, pela Inglaterra durante séculos, para que esse irlandês pobre ele se veja mais parecido com o colonizador rico que esmaga a vida dele do que com o negro escravizado. E não se aproxime nem desse negro nem desse índio, porque o povo unido jamais será vencido. Então são técnicas de controle social, de você manter todo mundo quietinho para reproduzir os privilégios, né, injustos e perversos da sociedade sem contestação. Já tivemos isso aqui no Brasil, né? Quando expulsamos os portugueses e a margem do Rio Ipiranga, o Dom Pedro I cantou a bravata, né? Independência ou morte, e aquela união estava ali, negros, índios, né? O povo brasileiro nascia ali, né? Pois é. A bravata ali no Rio Ipiranga foi cantada e até hoje a gente espera essa independência e essa morte. A independência é feita pelo colonizador. Pois é. E que depois ainda precisou que os mesmos colonizadores fossem expulsos mais uma vez, no caso aqui do 2 de julho, sim, e das lutas por independência que houve no Maranhão, enfim, no Pará, depois da independência do 7 de setembro, né? Quer dizer... E assim nasce o sol, né? Pois é. E aí, no caso, com todo esse fundamento, é um convite para o cidadão comum que está no seu bairro começar a pensar a política, viver a política e ouvir o político? Fazer o trabalho de base. É fundamental porque um país como o Brasil, ele é um alvo cobiçado pelas grandes potências do mundo, pelos países mais poderosos do mundo. E a gente só vai conseguir se defender desses abutres, desses gaviões, se nós tivermos um povo consciente, informado, não é? Claro, sobre as riquezas que tem no país,
sobre a necessidade dessas riquezas serem aproveitadas em benefício da maioria da população, e instituições, forças armadas, enfim, os 3 poderes, convergindo para esse objetivo de resguardar nossa soberania. O Brasil, a gente comemorou agora 200 anos de independência, mas não é um país efetivamente soberano, não é? A gente teve o golpe de 2016, em que uma presidenta da República, que para mim fazia um governo bastante questionável do ponto de vista da qualidade das políticas públicas, mas que, no entanto, não cometeu nenhum crime de responsabilidade, que é a condição para sofrer o impeachment. As pedaladas fiscais. E mesmo, aí, Paulo Guedes agora tá... E Temer... E o primeiro ato do... Temer fez e... Não, e logo quando aconteceu o golpe, não aqui defendendo a ex-presidente ou não, mas logo depois do golpe, né, as pedaladas caiu por terra. Pois é. Caiu por terra, então tá hoje daí tudo passando, inclusive o orçamento secreto, tudo isso, o Auxílio Brasil até dezembro, e tudo acontecendo e... Furando o teto, as regras fiscais todas e no entanto nada disso é motivo. E a gente aqui na base do mesmo jeito ainda nessa situação. Mas houve uma coisa interessante que a gente estava falando de soberania, que foi o seguinte: Dilma Rousseff, ela sofreu um golpe porque foi deposta sem ter cometido crime de responsabilidade. E a primeira lei passada no Congresso foi a alteração da lei de partilha do pré-sal. Não é? O pré-sal, que ainda não foi totalmente mapeado, uma das maiores reservas do planeta Terra de petróleo. Os leilões. E você vê que o petróleo está por detrás de muitos conflitos bélicos, muitas invasões dos Estados Unidos e seus países aliados que acontecem aí no Afeganistão, no Iraque, na Síria, não é, na Líbia, recentemente esse estresse em cima do Irã, na Venezuela, enfim. E o petróleo brasileiro, né? A primeira lei que passou, a lei de José Serra, foi a alteração da lei de partilha. A lei de partilha resguardava 30% do pré-sal para o governo brasileiro criar um fundo social para financiar a educação e a saúde da população brasileira, dos filhos e netos dos brasileiros. E essa lei foi mudada para que 100% do petróleo do pré-sal pudesse ser privatizado, não é? Sim. E hoje a gente vê essa entrega despudorada do patrimônio público, que tem um custo muito grande. Está aí o preço do gás, está aí o preço dos combustíveis, num país que é autossuficiente em petróleo e poderia ser em refino, tranquilamente, não é? Isso não tem a ver só com a questão de expropriar, de tomar a riqueza do Brasil. Tem a ver também com a soberania. Porque se você tem recurso para desenvolver a qualidade de vida do seu povo, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista intelectual e tecnológico, esse povo não é mais presa fácil da dominação externa. Não é? Esse povo não é mais presa fácil de qualquer conversa fiada. Esse povo é dono do seu próprio nariz, sabe o que quer e vai correr atrás e vai se defender. Isso não pode acontecer. A gente não pode ter um país na América do Sul, na América Latina, que seja tão desenvolvido como um país da Europa. Sim, não é? Porque a gente aqui está no quintal do Império, no quintal dos Estados Unidos da América. Uma colônia. Uma colônia. O Brasil usa GPS americano, satélite americano. GPS, quer dizer, se os Estados Unidos desligarem o nosso GPS, os navios voltam a se orientar por bússola. Entendeu? Esses cabos de fibra ótica que vão transportar a nossa informação digital aqui pela internet, pelo YouTube, isso pode ser facilmente interceptável. Não, e já fomos, né? Inclusive, a presidenta Dilma foi... É a base da Lava Jato. A base das informações da Lava Jato foi isso, espionagem. Não é? Que foi revelada, não é nenhuma teoria da conspiração. Sim. Teve aquele Edward Snowden, né? Sim. Que ele era um técnico de manutenção da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Um sujeito patriota achando que estava prestando serviço à nação e de repente ele descobre que era um esquema global de espionagem envolvendo mais de 80 países e que em determinado ano, justo no ano depois que o Brasil descobre o pré-sal, o Brasil foi o país mais espionado do mundo pelos Estados Unidos, ao ponto das comunicações, os telefonemas da presidenta serem grampeados, e dos ministros e dos diretores da Petrobras e tudo isso.
E essa informação que foi transferida pelos procuradores da Lava Jato, pelo Sérgio Moro, fazerem aquela perseguição. Em parte, houve corrupção como houve nos governos anteriores. 16 bilhões de reais de dinheiro roubado foram devolvidos aos cofres públicos. Isso não pode ser negado. Entendeu? Existem réus confessos da Lava Jato. Isso não pode ser negado. Mas, por outro lado, esse crime de corrupção ele serviu de desculpa para se cometer uma corrupção ainda maior. Sim. Que é destruir o patrimônio nacional, destruir as empresas brasileiras para facilitar a penetração desses poderes estrangeiros, dessas empresas multinacionais, enfim, da política externa dos Estados Unidos e nos deixar de joelho. E nos subjugar enquanto povo, enquanto nação. E é isto que está acontecendo agora. Traduzindo, vamos à urna, dia 2 de outubro. Com certeza, fora Bolsonaro. Não quis dizer isso não, mas tô falando. Você que está dizendo, mas se quiserem... Fora Bolsonaro total, essa é a minha posição. Eu tenho um candidato, sou partidário. A minha prioridade eu voto em Ciro Gomes, assim, com toda a convicção. Mas existe um outro objetivo além desse, se não, a gente não conseguir. Precisamos mudar, né? Precisamos mudar. O Brasil clama. Com certeza. Fora Bolsonaro. O homem tá com a bandeira na mão. O Júlio tá de amarelo, viu? Não, até isso, aí você vê o governo mais entreguista, você vê o nível de cinismo. Você vê, hoje nossa bandeira foi hoje... sequestrada pelo cara mais antipatriota na prática, que já sentou na cadeira de presidente. Cara que chega na frente da bandeira americana e bate continência. Pois é. Entendeu? Agora, ele aprovou uma regra agora que é um absurdo. Os americanos entram aqui sem precisar de visto, no passaporte. Escancarou o Brasil. Agora a gente, para entrar lá, continua aquela burocracia de green card. Sim. Você está entendendo? Outro dia foi um brasileiro. Será que vai devolver a base de Alcântara para eles? Já devolveu. Isso era... Não, hoje o militar brasileiro pede permissão para entrar na base de Alcântara, que é um território dentro do Maranhão, dentro do Brasil, que é uma das principais plataformas de satélite e foguete espacial do mundo todo. Porque está exatamente na linha que corta a linha do Equador, né? Pois é. É o ponto zero. É um absurdo. O país está entregue. Está entregue. Mas o bom é que tudo isso pode ser retomado. Pode ser retomado. Isso não é uma condenação. Não é? Você veja o Agora, caso... só uma pergunta. Quando você levanta essa questão da cultura e da educação, do povo brasileiro ter a consciência e tal, e a gente volta ao passado e vê o governo Lula com a criação do FIES, a gente e a gente até brincava, né? Se minha identidade cair no chão, eu estou matriculado na universidade. Né? E a gente vê os jovens ingressando na universidade, vê um projeto como Portugal fazendo qualidade para o jovem ingressar, porque era extremamente concorrido, com um número absurdo de universidades. Tinha o Ciências Sem Fronteiras, tinha altas ações para um jovem se capacitar. E aí a gente volta hoje para o mercado, vê esse governo e enxerga um jovem endividado, com o financiamento do FIES, vê universidades com portas fechadas, vê universidades com nomes trocados, que hoje em dia ninguém nem mais sabe onde está matriculado, porque faculdades que era o nome virou outro. Eu vou dar um exemplo aqui, a Unifax hoje é Estácio. Então, se tivesse essa loucura, né, girando, sobrevivência econômica, né? E como é que você vê essa linha? A política da educação? Da educação. Foi um desmonte. Realmente houve muitos avanços durante o governo Lula, especialmente na construção de universidades públicas. Construiu 6, 7, 8 universidades públicas federais. E também na difusão dos institutos federais de educação tecnológica. Foram não sei quantos mil, 100 mil talvez, não sei o número de cor, mas ele democratizou o acesso à educação no nível médio e no ensino superior também. Eu tenho algumas críticas ao FIES, porque eu acho que faltam critérios de qualidade. Hoje, por exemplo, vocês dois são juristas e você sabe que mais de 90% dos estudantes formados, graduados em Direito, não passam no exame da ordem. Sim.
porque a gente tem faculdade à torto e à direito, mas nem todas têm a qualificação para preparar um jurista apto a atuar. Mas você também não. no mercado de Eu vou trabalho. até, pedir uma licença sobre isso daí, porque eu acho o seguinte. Eu acho até que a OAB ela faz um sistema que eu acho controverso. Porque um médico que lida com uma vida, que está com bisturi na mão, ele com CREMEB, ele não tem essa questão que a OAB impõe à profissão do advogado. Mas eu acho que o governo tem a nivelação das universidades. O MEC aprova os cursos. O MEC está lá fazendo as provas diárias, como você tem que fazer. Eu acho que com a medicina, que é um curso com os engenheiros que botam vidas em espigões gigantescos, ele não tem essa prova para ele fazer, para nivelar. Mas é prática dele. Não, mas acontece o seguinte... O médico é prático. Ele não lida uma vida, ele não pode tremer, ele não pode ali ficar nervoso, como um advogado na hora de fazer a prova da OAB, nervoso e não passa. Quem garante que a OAB é a julgadora de um bom profissional? Eu realmente... Eu tenho essa minha crítica aqui. É a minha maior vontade aqui. Eu não sou. Eu não acho que é ela que tem que julgar isso, uma instituição privada, que tem que fazer esse nivelamento de saber quem é quem. Eu acho que tem que ter um direito de classe. Acho sim, como os engenheiros têm, como os arquitetos têm, porque eu acho que aqueles espigões ali é muito mais do que você defender aqui uma vida na justiça e tal, um médico com um bisturi na mão ali na sensação daquela, né? Então, eu acho que é uma discussão, até quando a gente propõe trazer alguém da OAB, eu vou justamente discutir, mas vamos voltar para nossa pauta. Mas eu acho que tem um ponto crítico aí nessa coisa do FIES. Além de você ter essa questão do endividamento, que foram 5 milhões de jovens universitários endividados, que muitos dos quais nem conseguiram se formar e estão com esse crédito estudantil aí pendurado nas costas, é um recurso que foi transferido dos cofres públicos para... Hoje os maiores conglomerados de educação privada do mundo são brasileiros, entendeu? E com a qualidade que eu não quero entrar no mérito se deve ter prova da OAB, não, mas de todo modo questionável. Até mesmo em relação a requisitos básicos de educação. Tem gente aí, eu conheço gente que se forma, entendeu? Eu mesmo faço revisão de texto acadêmico, gente que se forma e não é culpa da pessoa. É culpa de uma escola que não preparou direito, com severas dificuldades. Não cobra. De análise numérica e análise verbal, de escrever as habilidades e tal. Essas coisas de ler, entender, entendeu? Então, é um dinheiro que seria mais bem aproveitado, eu acho que se investido no setor público nesse caso. Entendeu? O dinheiro público faz mais Universidade Federal, faz mais... Aumenta a vaga, faz mais IFET e... Enfim, foi um impulso interessante, mas a gente ainda está muito aquém, porque a Colômbia bota 42 de cada 100 jovens com idade entre 18 e 25 anos na universidade. O Brasil bota 18. Não é? O Brasil teve a primeira universidade muito tarde, na década de 30 do século XX. No século XVI, no começo da colonização europeia das Américas, o Peru já tinha uma universidade. Então... a gente está muito atrasado e realmente a política, é a base, é a mãe da política social, é a educação, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem solução fora disso. E você pode fazer um esforço, né, acelerado para isso. Você vê, por exemplo, países como... Esses países que se desenvolveram mais recentemente. Coreia do Sul, que é um país capitalista, ou China, que é um país que tem um capitalismo de Estado, né? Eles chamam de socialismo com características chinesas, mas lá tem empresa privada, tem... enfim, mestiço o negócio ali. Se não fosse um investimento prioritário em educação, não teria como. Sim. Na década de 80, a China e a Coreia estavam atrás do Brasil em praticamente tudo. Entendeu? Muito mais gente passando fome, muito mais gente analfabeta. Os coreanos foram para o ABC Paulista aprender a montar carro. Porque ali a Ford, a Volkswagen, etc e tal. E hoje a Coreia do Sul tem marcas tecnológicas globais. Tem a Hyundai, tem a Kia, tem a Sanyang. Só as marcas de carro, para não falar Samsung. Um país, entendeu? Que hoje fabrica a tela do iPhone. Pois é.
Fora e o Brasil processado. não tem nada. O Brasil tinha um PIB industrial na década de 80, nesse momento, que englobava o da China, englobava da Coreia do Sul, englobava da Tailândia, englobava de Singapura, de todos esses tigres asiáticos. O Brasil tinha uma indústria muito mais poderosa que todos eles juntos. Hoje a indústria da China está caminhando para ser 20 vezes a indústria brasileira. A nossa definhou, enquanto a deles, a gente aqui praticamente está usando quase tudo chinês. ou made in China, ou com a marca de outro país, mas feito na China, né? Veio aqui, aprendeu, pegou a vara e tá lá pescando. Pois é. Você vê um Japão, né, que passou pela guerra, que passou pela bomba nuclear, que passou e internalizou a educação. O Japão internalizou a educação e reconstruiu o país. Uma ilha daquela, né? Para chegar às coisas na dificuldade, tsunami, terremoto, bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki. E o Japão se reconstruiu e essa potência mundial da tecnologia. Israel, um país com 70 anos no meio de um deserto. Pois é. E a gente aqui agora fechando, né, nossa rede tecnológica em Manaus. Pois é. Sim. Então é um país que o problema dele é a sua própria política interna. Claro que os problemas externos devem ser considerados, né? Especialmente a colonização, a tentativa de colonização, né? Enfim, a dominação estrangeira. E nesse caso não é nenhum anti-americanismo, não. É porque no nosso registro histórico até hoje, a intervenção mais agressiva, mais invasiva são dos Estados Unidos, que patrocinaram o golpe de 1964, que instaurou aqui a ditadura militar, não é? Que está por trás aí desse golpe de 2016 e sempre tentando quebrar as nossas pernas. A gente precisa ter uma relação boa com os Estados Unidos, respeitosa, mas, em primeiro lugar, respeitando a nós mesmos, a nossa própria soberania na hora de negociar com eles. Entendeu? Não tem por que um americano entrar aqui sem nenhuma condição e a gente ter uma burocracia gigantesca para poder entrar nos Estados Unidos. Isso não é recíproco. Se não tem reciprocidade, não tem respeito. Entendeu? E é isso. A gente precisa aprender a se respeitar para poder ir para frente. Né? Temos todas as condições. Caetano, você vem aí da sua origem, como a gente falou, de Jorge Portugal, homem de projetos de educação. E aí você agora aí? Como é que tá os projetos? Tem alguma execução? Alguns previstos? Como é que tá aí? A vida tá difícil, né? Eu, como a maioria dos brasileiros, eu vivo do que trabalho, não é? Tenho um filho para sustentar e tô assim, enfim, tentando galgar um espaço profissional que me propicie uma estabilidade econômica melhor, mas isso não nos afasta, não é? Da Sim. causa social. Eu atualmente estou como presidente da Secretaria Estadual do Movimento Negro do PDT. E a partir desse espaço, a gente tem um projeto social que queremos iniciar no final deste ano, mais tardar no início de 2023, de uma organização negra, uma organização para o desenvolvimento negro que atua em certas áreas, na área da educação, com cursinhos populares, enfim, na área da segurança alimentar, uma ideia bastante imaginosa, que quando estiver em prática vocês vão ter a oportunidade de conhecer, enfim, na área da sustentabilidade, justamente para dar coerência Sim. a toda essa teoria, não é? Sim. A gente precisa não só estender a mão da solidariedade às pessoas que estão precisando muito, e muitas pessoas, mas atuar também no campo da formação política, não é? Do desenvolvimento da consciência das pessoas sobre a realidade em que a gente vive, para poder atuar de maneira consequente para mudar a nossa própria vida e mudar a vida ao redor. Então esse hoje é o meu principal projeto, é um projeto social, não é? É isso que eu quero fazer, é isso aí. E esse é o Caetano Portugal. Esse é o Caetano. O bate-papo rendeu, não foi? Rendeu bastante, eu nem senti o tempo passar. E pior que o tempo passou mesmo. Mesa de bar, não tem jeito. E se a gente ficasse aqui, a gente ia estender muito esse papo. Mas nós vamos conversar agora pra gente criar um projeto juntos. Vamos sim. Sabe qual é o projeto? Trazer a educação no podcast. Uma vez no mês, uma vez, não sei, a cada 2 meses. Pronto. Fazer uma mesa aqui só de educação. Passar informação. Eu tô à disposição. E cultura, né?
E cultura. Porque cultura é com C. Tá vendo as com coisas C de conversando? Conversando se cria os É slogan projetos. aí, né? Conversando se cria os projetos, tá vendo? Com certeza. Vamos conversar sobre isso aí pra gente. Nesse Jurapod, trazer Jurapod e aí trazer uma. Embaixo ali alguma coisa, titular. Tá sabendo como é que é? Jura, pode jurar também, né? Já virou sócio, homem. Pô, valeu. Caetano, e aí, faça suas considerações finais que estão chegando no final do nosso Jurapod. Foi um prazer, agradeço pelo convite, agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco assistindo. Estou à disposição para sempre que vocês quiserem e tamo junto, estamos caminhando junto. E quem quiser acompanhar Caetano, como é que faz? Tem um Instagram que é Caetano Portugal, é fácil de achar. Eu presto um serviço. Atualmente eu estou trabalhando como jornalista, como repórter. Mas ao mesmo tempo eu faço alguns serviços textuais, entendeu? De tradução de texto, então, de revisão acadêmica, de transcrição de áudio. Recentemente fiz transcrições de palestras de um evento da FIFA que teve aqui por causa da Copa do Mundo. Sim. E pode ser tese de doutorado, dissertação de mestrado. Então, se porventura alguém tiver interesse nesse tipo de serviço, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para fazer isso. É uma área onde eu já atuo há uns 14 anos. E estou aberto a convites de projetos interessantes, seja na área da comunicação, onde tenho experiência, a gente conversou sobre isso. E para atuar também em qualquer causa boa. Até para tomar uma cerveja, né, Caetano? Se for com uma boa pessoa e um bom papo. É isso, com certeza. Sem dificuldade. E mudar Breve esse nós país. vamos tomar em Cachoeira, como é o nome? É incomparável. Incomparável. Santo Amaro. Em Santo Amaro. Não vai entrar nessa briga não, que a Seara é grande. E Santo Amaro, Exatamente. incomparável. Incomparável. Eu tô achando você que tá meio santamarense, viu, Jura? Não. Tá com algum Caetano. conhecido lá, alguma coisa? Me conte. Caetano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter participado aqui do Jurapod. Mas vai virar Sócio. sócio já. Já é sócio, já é sócio. Tá certo. Tamo junto. Obrigado a vocês. Já vai mandar os boletos, viu, Jura? Você que ficou aí com a gente até agora no Jurapod, tchau, até o próximo. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, viu? É extremamente importante. E compartilhar esse vídeo bacana. Tamo junto, até o próximo.